Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre religião. Afinal de contas, qual é a origem das religiões na história da humanidade? Mas espera aí. O que a psicanálise tem a ver com religião? Deixando todas as polêmicas de lado, o fato é que uma religião é definida como um sistema sociocultural, com moralidade, crença e visão de mundo que influenciam a vida do ser humano, e esse contexto interessa muito a psicanálise. Até porque 54% da humanidade acredita na existência de um único Deus, na figura de um Pai Todo-Poderoso, e educam seus filhos nessa realidade. Mas onde tudo isso começou? Bom, nada melhor do que contar com um historiador para falar de um assunto tão delicado. Na maioria das vezes, esses caras se apoiam em fatos, e contra eles, você sabe, não há argumento. Você pode até não concordar com uma opinião, mas negar um fato já é um sintoma que você precisa de ajuda. Yuval Noah Harari é um dos mais renomados historiadores da atualidade e escritor do best-seller Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, além de outras obras. O Harari é judeu e ateu como era Freud, e eles costumam ser extremamente céticos na apuração dos fatos, o que é muito legal para esse nosso papo. O professor de História da Universidade Hebraica de Jerusalém descreve que há 70 mil anos atrás, os sapiens comeram da árvore proibida do conhecimento. Começamos bem. E começaram a realizar coisas extraordinárias. Invenção de barcos, lâmpadas a óleo, arco e flecha, agulhas para tecer roupas quentes, além dos primeiros objetos de joalheria e obras de arte que se tem notícia. Em um curto espaço de tempo, esses super sapiens saíram da África, dominaram a Europa, o leste da Ásia e a Austrália, varrendo os neandertais e outras espécies humanas da face da Terra. O historiador confessa que a ciência não sabe como e nem por que essa mutação ocorreu, e nem mesmo explicar o fato de ter sido no DNA dos sapiens e não no DNA das outras espécies que existiam. Seriam eles o primeiro povo escolhido? Uma nova estrutura de linguagem passou a ser utilizada por esses nossos parentes distantes e, na opinião de muitos cientistas, foi o que permitiu a conquista do mundo. Ué, mas até aí os animais também sabem se comunicar, utilizando inclusive sinais vocalizados como os macacos e as baleias fazem. Mas a questão é que a versatilidade de sons e sinais que os nossos tiozinhos aprenderam e desenvolveram foi inigualável, juntamente com a capacidade única de partilhar informações sobre o mundo à sua volta. Isso só nós fazemos. Será? É verdade. Você não vê um grupo de crocodilos de boca aberta na beira do rio, pasmos com a confusão dos hipopótamos na noite passada. Os animais mantêm até hoje a sua objetividade e se comunicam para garantir sua procriação e sobrevivência. Os sapiens passaram a se comunicar para influenciar seus grupos em troca de cooperação para dominar as melhores oportunidades de procriação e sobrevivência. Isto é bem diferente. Segundo o professor Harari, estudos comprovam que os que fomentam rumores formam um verdadeiro quarto poder que informa a sociedade em que vivem sobre trapaceiros e aproveitadores com a boa intenção de se protegerem. Sei não. Mas a diferença mesmo foi que os sapiens desenvolveram a capacidade de falar sobre coisas que nunca viram, tocaram ou cheiraram, sendo que as lendas, mitos, deuses e religiões se originaram desta revolução cognitiva. Quer um exemplo? Muitos animais podem vocalizar, cuidado com o leão, mas só nós somos capazes de dizer, o leão é o espírito guardião de nossa tribo. Quer outro exemplo? Você nunca convencerá um macaco a lhe dar sua última banana em troca de bananas infinitas após a morte. Um ser humano, sim. E qual é a vantagem disso? Bem, pesquisas sociológicas mostram que o tamanho máximo de um grupo unido por influências é de 150 indivíduos. Mas, com a capacidade de desenvolver ficções, construtos sociais ou realidades imaginadas, esse número sobe para milhões e até bilhões de indivíduos.
Porque, ao contrário da mentira, que pode ser desmascarada facilmente, a realidade imaginada é uma crença. Percebe a diferença? Bilhões de pessoas acreditam em deuses e demônios. Milhões acreditam em sistemas políticos e milhares confiam no valor do ouro. Todas realidades imaginadas. Pinturas nas cavernas comprovam o início dos rituais de oferendas aos deuses da floresta que protegiam e favoreciam a caça e a coleta dos sapiens. Líderes que possuíam as melhores táticas de caça e coleta e agora o dom de atrair para o seu grupo as bênçãos dos deuses, passaram a ter forte influência sobre grupos cada vez maiores e se tornaram muito mais poderosos. 60 mil anos mais tarde, com a Revolução Agrícola, os sapiens passaram a viver em comunidade e a realidade imaginada tomou conta da vida cotidiana, das vilas e depois das cidades, de diversas formas. Uma das mais poderosas delas foi a religião, e a história todos nós conhecemos. A psicanálise, como descendente da ciência natural, nunca quis desmascarar a religião. Até porque desmascarar uma mentira é fácil, como eu disse, basta uma dúvida. Agora, para desmascarar uma crença, é osso duro, só com uma outra crença ainda maior é que se consegue. E esse não me parece ter sido um objetivo para Freud. Mesmo quando inclinou para a filosofia, pela intrusão na linguística em Lacan, a psicanálise nunca desenvolveu um discurso que subjugasse a religião ou qualquer outra realidade imaginada do ser humano. O objetivo sempre esteve muito mais alinhado com a observação de como esses contextos impactam no desenvolvimento psíquico do ser humano e na sua capacidade de interagir com a realidade à sua volta. Mas como a religião impacta na vida do ser humano? Veja só, na psique sadia de Freud, o ego procura atender com equilíbrio às demandas de três forças poderosas: as adaptações exigidas pela realidade do mundo externo, as pulsões de prazer do nosso íntimo e o cumprimento das regras do superego, que aprendemos com nossos pais e que formam o nosso caráter. Sabe como é? O objetivo desse equilíbrio é ser alguém perante a si mesmo e ao mundo externo, o que já não é pouca coisa. A religião pode impactar no ego, gerando padrões extremamente elevados sobre como o indivíduo deve ser. Esse negócio de ser santo, manja. E isso pode dificultar muito a adaptação desse padrão com a realidade em que se vive, prejudicando a aceitação do indivíduo, a criação de laços sociais e as oportunidades de realizar seus desejos. Pessoas que não trabalham em dias específicos da semana, que não podem utilizar equipamentos em certos períodos, que não podem frequentar determinados ambientes, entre outras coisas. Se o padrão interno ficar mais elevado do que as possibilidades de se adaptar, essa frustração pode causar melancolias e transtornos depressivos nesses indivíduos. Por outro lado, quando conseguem superar esses padrões, se tornam narcisistas radicais por se acharem validados, tipo abençoado pelo próprio Deus em pessoa. Conhece pessoas assim? Então, fora que essas pessoas podem desenvolver uma sensação de culpa e um medo de punição excessiva, pois suas regras de caráter foram aprendidas, foram moldadas com as leis de Deus, que está muito acima de nossos pais e cuidadores, e isso pode agravar em muitos quadros acima. Por um lado, gerando depressões profundas com perda de esperança e de vontade de viver, e por outro, gerando soldados que lutariam até a morte para cumprir as leis de Deus. Isso parece ser a proposta divina de um Pai todo-poderoso, cheio de amor e bondade? Hein? Na estrutura lacaniana, somos sadios quando capazes de articular nossos próprios discursos que enunciam a busca dos nossos desejos de gozo como consequência de nossas escolhas de manifestação de semblante inseridas em uma fantasia, um plano, um projeto que construímos, que incluem as outras pessoas e que fortalece os laços sociais e os vínculos de relacionamento e que dão sentido à nossa jornada diária. Show! A religião pode diminuir nossa capacidade de articular discursos, já que os significantes teriam que passar pela validação dos livros sagrados. A busca pelo gozo seria atingida em uma vida futura, sem garantias, pois depende da vontade de Deus e não da nossa. Escolha de manifestação de semblantes só dentro das características morais da religião. E os vínculos de relacionamento só com aqueles que professam a mesma fé. Mas isso não é vida. Não faz mal, pois morrer tentando
É o ponto alto da jornada. Me exagerei? Eu não estou suportando mais. Acho que não. Então precisamos conversar com Deus para que Ele dê uma melhorada nas suas religiões, não é? Errou! Creio que não é com Deus que devemos falar a respeito de religiões. Ele já nos deu a vida como presente, além de todos os recursos cognitivos, psíquicos e orgânicos para sermos capazes de viver em cooperação e harmonia, até como forma de gratidão. As religiões são coisas dos homens, uma realidade imaginada com o propósito de influenciar multidões em torno de uma causa impossível de ver, tocar ou cheirar. Nada de errado em acreditar em coisas desse tipo, pois muitas delas contribuem positivamente para a vida em comum do ser humano moderno. Os costumes, a ética, os mercados, as soberanias, as corporações, os esportes, entre outras crenças. Só precisamos discutir e decidir qual o nível de influência que instituições religiosas terão, em nome de Deus, no mais divino de todos os dons, o de viver plenamente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe também os seus comentários e sugestões para os próximos conteúdos. Ative as suas notificações e você ficará sabendo de quando os nossos conteúdos saem durante a semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.